do coronel Monroe, sim. Mas o general não vai. Nunca desisti, entendeu? Da batalha, de um tratamento, levar a sério, tomar 30 remédios por dia, vamos tomar, por que não? Eu melhorei muito depois desse tratamento aqui feito. Alguns pacientes não se incomodam de mostrar o rosto, mas a maioria teme o preconceito. Você contraiu o vírus como? É sexo. Caso você é homossexual? Sim. Quer dizer, é mais um preconceito? É mais um preconceito. Vive o preconceito de ter nascido assim e vive o preconceito de ter uma doença que ainda é fatal. Você vê esperança no quê? Olha, eu acredito muito ainda que a gente está mais perto do controle dessa doença. Cada vez mais perto. Com esses novos medicamentos, a gente está a mais um passo, né? Já evoluímos mais um pouquinho ainda. Esse remédio que estão vendendo aí, eu acho que tinha que dar pra gente, né? Eu já estou há quase 10 anos doente. É uma esperança. E no caso você era secretária, né? Você era casada, quer dizer, não está dentro do grupo de risco. E você contraiu o vírus. Contraí como muita gente contrai sem querer, né? De que forma? Através do esposo. O seu marido tinha relações paralelas e com isso ele passou o vírus para a senhora. Isso. E contaminou. A melhor vacina contra a AIDS ainda é a informação. No entanto, há muitos homens e mulheres que desconhecem a existência da doença e, principalmente, as suas formas de contaminação. Este é o caso desta dona de casa, que não quis mostrar o rosto. Quando contraiu o vírus do marido, ela nem sabia o que era a AIDS. Eu não tinha muito uma noção do que era, não, né? Mas agora, com o tratamento, porque já faz 2 anos que eu faço tratamento no médico, eu estou mais ou menos sabendo o que é, né? A noção do que é. Mas você descobriu como? Eu descobri, foi aqui no Emílio Ribas, que eu fiquei muito doente, eu passei 1 ano doente, né? E os médicos não descobriam, aí fez o teste, deu positivo. Se por um lado existe a falta de informação e o preconceito, por outro, há quem tenha solidariedade. Todas essas crianças são portadoras do vírus HIV e foram adotadas depois que os pais morreram ou as abandonaram por causa da doença. Essas mães adotivas, como são chamadas no Emílio Ribas, sabem que um gesto de carinho não transmite AIDS, mas ajuda e muito essas crianças que nem têm consciência da existência da doença. Bom, eu adotei, né, porque faleceu primeiro a mãe, e segundo faleceu o pai, né, e ele ficou sem ninguém, né. Aí eu peguei e adotei por essa razão, né. O que você acha mais importante passar para a criança? Muito amor. Amor é a coisa mais importante. Mas esse amor que você acha que tem que passar para a criança, ele tem que estar solto de qualquer preconceito seu, né? Ah, com certeza, lógico. Você não tem preconceito? Não. Não tenho preconceito nenhum. Apesar do Emílio Ribas ser o centro de referência nacional da AIDS no país, o novo coquetel não é pago pelo Estado para os seus pacientes. O medicamento é caro e torna-se um desafio para o governo brasileiro. Eu não acho que o custo deva ser só de responsabilidade do Ministério ou do Estado. Eu acho que a sociedade deva participar. De que forma? Por exemplo, o indivíduo é vinculado a uma empresa importante, por que não essa empresa pagar o seu medicamento? Sindicatos, fundos de pensão, convênios, seguros de saúde, na verdade é a sociedade. Há quem advogue que existem outras prioridades na área de saúde além de AIDS. Eu concordo. Seguramente existem. Mas a AIDS realmente é uma doença que precisa de medicamentos e o aidético, o paciente doente, precisa ter acesso à modernidade. Agora, quem paga a conta é algo que deva e pode ser separado, arcado pela sociedade. A seguir, a luta pela qualidade de vida. Ter o vírus HIV já não significa uma sentença de morte. Cercada ainda de muito preconceito, a AIDS, desde que surgiu no início dos anos 80, mudou hábitos e costumes e também produziu histórias de heroísmo e coragem. No Brasil,
onde existem oficialmente 44 mil aidéticos, os dramas pessoais estão por toda parte e comovem quando saem do anonimato. Capital da AIDS. Assim foi taxado e reconhecido o município de Santos desde o começo da epidemia no mundo, por ser uma cidade com alto índice de prostituição e de possuir o maior porto da América Latina. A contaminação chegou a números alarmantes. Em cada 100 mil habitantes, 90 são portadores do vírus HIV. No entanto, o governo municipal tem realizado um intenso trabalho que já tem dado resultado. O município de Santos conseguiu a sua primeira vitória na luta contra a AIDS. Apesar de ter registrado desde 1985 aproximadamente 6.500 casos de pessoas contaminadas pelo vírus HIV e de ter sido considerada a cidade com o maior número de aidéticos no país, hoje há um controle e até uma queda da transmissão da doença no município. Santos é um verdadeiro contraste dentro do Brasil. Hoje é a única cidade do país onde o coquetel é custeado para 200 pacientes e o único município onde se registra a queda da epidemia. A Constituição brasileira diz que a saúde é um direito de todos os cidadãos e é um dever do poder público. Em nome disso é que nós montamos o sistema público de saúde em Santos, que reconhecidamente funciona, e nós não tínhamos por que excetuar a AIDS desse preceito. Da mesma maneira que nós distribuímos medicamentos para tuberculose, que nós distribuímos medicamentos para hanseníase, que nós distribuímos medicamentos para hipertensão, para diabetes, nós temos que distribuir também os medicamentos necessários ao tratamento da AIDS. Com aproximadamente 500 mil habitantes, Santos é uma cidade turística que atrai grande parte da juventude de São Paulo para a sua orla marítima. No entanto, é exatamente na faixa mais jovem que está registrado o alto índice de portadores do vírus HIV. Atualmente, há aproximadamente 5 mil pessoas contaminadas na cidade. Este ano, já foram notificados 300 novos casos, 43% por uso de drogas injetáveis. O uso de drogas faz o mapa da AIDS. Eu usava drogas. Um tempo eu tomava nos canos, nas veias. Mas não foi um tempo assim de longo prazo, foi curto prazo, que eu queria saber de todos os efeitos das drogas e eu acabei optando pela cocaína nos canos. E aí eu parei e estou fazendo um tratamento, tomando vitaminas, tomo uma média de uns 20 comprimidos todo dia e estou tomando esse coquetel, né, que faz salvação, né, de todos, né, não só minha, como também tem milhares de pessoas que estão com esse vírus. Quer dizer que muitos amigos seus eram viciados e também tiveram vírus e muitos já morreram? Exato. Muitos deles, eles se sentiram assim, né, preconceito e tal. E optaram para tomar mais drogas, aí acabaram morrendo mesmo. Não queriam se tratar eles, não queriam, sabe, parar de tomar aquilo, eles eram viciados mesmo, os caras, né? Então deu no que deu, vários morreram, uma média de uns 50 colegas meus morreu. Agora você acredita no coquetel? O coquetel, sem dúvida, é a salvação. O senhor aconselharia aos pacientes portadores do vírus HIV a usarem ou não esse novo medicamento? A indicação é absolutamente de ordem médica. Quer dizer, o clínico, o infectologista, quem cabe, na minha opinião, a responsabilidade de receitar esse coquetel de medicamentos ou não, tem que decidir em cima do que está estabelecido pela cultura científica. Não é um remédio ou não é uma associação que deva ser dada emocionalmente. Por quê? Porque nós corremos o risco de, a curto prazo, nós termos resistência dos vírus a esses novos medicamentos. Nós estamos vivendo um problema crítico em hospitais com a resistência dos antibióticos a tudo que está disponível. Por quê? O erro começa na comunidade, as pessoas se automedicam. Se ocorrer isso em AIDS, eu posso adiantar que nós estaremos diante, aí sim, de uma situação de pânico. O Centro de Referência de AIDS em Santos, o CRAIDS, está atendendo a 200 pacientes que tomam um coquetel comprado do governo federal pela prefeitura. Muitos estão reagindo bem ao novo medicamento. Para mim, olha, não tem coisa melhor do que foi esse medicamento. Para mim mesmo, olha,
Me levantou mesmo bastante. Esse é um novo coquetel para combater a AIDS. É o Crixivan e o Invirase alternados com um desses 3 medicamentos. Um detalhe importante é que tanto o Crixivan como o Invirase custam R$600. E o custo total do medicamento, junto com esses 3 aqui, dá uma média de R$1.200 por mês para cada paciente. Doutor, qual é a novidade exatamente desse coquetel? A grande novidade que está trazendo muita esperança e nós estamos encarando de forma muito positiva é o aparecimento de drogas que atacam outro ponto do vírus da AIDS. Essas drogas são chamadas inibidores de protease. Nós estamos utilizando esse coquetel em Santos desde abril desse ano e os resultados têm sido bastante favoráveis. Eu gostaria de frisar que essa combinação de medicamentos não significa a cura da AIDS. A cura da AIDS é um evento que vai ser muito difícil de acontecer ainda, mas esses novos medicamentos estão dando um alento novo, estão na prática e de forma teórica estão conseguindo aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida desses pacientes. É absolutamente inconcebível que um país como o nosso, que tem todos os recursos técnicos, todos os recursos humanos, e eu acrescento, todos os recursos materiais para enfrentar esse problema, deixe de enfrentá-lo. Se nós estivéssemos num país do centro da África, eu diria que só com uma maciça ajuda internacional nós podíamos enfrentar o problema da AIDS. Mas no Brasil, isso não é verdade. No Brasil existem os recursos financeiros. É necessário que se dê prioridade à saúde. É mais importante salvar vidas do que salvar bancos, por exemplo. O município de Santos também foi pioneiro ao implantar o Programa de Internação Domiciliar, o PID. Esta equipe está se dirigindo à casa de Valmir, um dos 13 pacientes que são beneficiados pelo programa. Por falta de profissionais, o PID não pode atender mais pacientes em casa, que não têm condições de irem até o CRAS. É muito importante ele ser tratado em casa, não é? Ah, sim, sem dúvida. Porque o hospital para ele era muito complicado. Ele ficava, sabe, mudava o quadro dele completamente. Ele ia para o hospital para fazer uma tomografia, ele pegava infecções, ele ficava traumatizado, ele ficava bem pior do que ele ia, entendeu? Então, em casa, não, ele recuperou bem, inclusive com esse atendimento do PID, foi muito bom, foi nota 10 mesmo, eles me trazem todos os remédios, o atendimento é ótimo. As meninas, a doutora, são muito bacanas. Elas vêm aqui, vê o que eu estou precisando, inclusive me trazem em casa. Então, eu acho muito bom. Durante a noite, muitas trabalhadoras do sexo realizam exames ginecológicos e o teste do HIV. Estes exames são feitos na unidade móvel da própria prefeitura, que faz parte do projeto de intervenção educativa com trabalhadoras do sexo. Karen, esse é o seu segundo teste? Segundo teste. Primeiro deu o quê? Deu negativo. Você tem medo da AIDS? Tenho. Desde quando você faz esse trabalho? Eu comecei a fazer já tem um mês já, na base já tem um mês, né? Você trabalha apenas há um mês? Há um mês. Antes você fazia o quê? Você estudava? Estudava, trabalhava em casa de família, né? Já fui casada, tenho uma filha de 3 anos, né? E você vai se arriscar nessa vida? Tentar. Karen tem apenas 18 anos. É mais uma jovem que irá lançar sua vida na sorte. Mas essas trabalhadoras do sexo já estão se prevenindo. Na verdade, a coragem na juventude desafia e surpreende. É o caso deste casal que a mulher de apenas 20 anos não tem a doença, mas é casada com um ex-viciado em drogas que contraiu o vírus HIV. Você não tem o vírus e você tem apenas 20 anos de idade. Como é viver com uma pessoa que tem o vírus enfim, você evidentemente se previne, né? Sim, claro. Você usa camisinha? Uso. E como é que é essa convivência?
Para mim é normal, a mesma coisa que uma pessoa normal. Eu encaro a doença como se fosse nada. Para mim, ele não tem nada. Porque você ama muito ele? Amo. Se eu não tiver forças para ajudar ele sozinho ele não vai ter. E você tem medo de ser infectado? Não. Você tem medo que ela seja infectada por você? Lógico que eu tenho. Fica chato, né? Tenho um filho, né? Quem vai cuidar do meu filho? A cura da AIDS ainda não foi descoberta e a doença continua sendo fatal. Mas mesmo sem o coquetel de drogas, um sintoma é possível vencer: o preconceito. A seguir, Betinho, um cidadão brasileiro na linha de frente contra a AIDS. Símbolo maior da luta contra a AIDS no Brasil, o sociólogo Herbert de Souza, o incansável Betinho, é portador do vírus HIV há 14 anos. Hemofílico, Betinho se contaminou através de uma transfusão de sangue. Ele é um sobrevivente e um dos beneficiados pelas drogas de última geração usadas no tratamento da doença. A esperança voltou a ser uma palavra no dicionário da AIDS. O depoimento do portador mais ilustre do HIV no Brasil não deixa margem a dúvidas. É um bom coquetel. Eu tô vivo agora, eu te digo que eu tô falando com vocês agora por causa dele. Eu tô tomando esse coquetel há 5 meses. E eu já estava, eu costumo brincar que eu já estava mais para São João Batista que para o Maracanã. Primeiro chegou para mim o AZT e o 3TC. Eu dei uma melhoradinha, mas modesta. Aí chega os outros, né? O inibidor. O inibidor de protease, chamado inibidor de protease. Bom, aí quando eu tomei o inibidor, um deles, a resposta que eu tive foi, assim, incrível. Clinicamente, né? Quer dizer, eu levantei, comecei a acordar às 8 horas da manhã, entendeu? Em quanto tempo? Isso foi em 2, 3 semanas, eu já estava... aí vinha no IBASE e retomei reuniões e comecei e continuo a brigar com o governo, entendeu? Quer dizer, tudo que eu fazia, eu retomei, né? Os exames melhoraram, quer dizer, a minha taxa de CD4 parou de baixar, subiu, começou a subir. E agora eu estou na experimentação, porque às vezes você toma um, ele chega até um determinado ponto, aí você tem que experimentar outro para ver como é que é, porque é muito pessoal. Mas não é só o coquetel que ataca o vírus. Talvez a mais importante arma continue sendo a solidariedade. Essa e outras lições são compartilhadas por esses 2 militantes contra a AIDS que estão se conhecendo agora. Betinho, o guru do Brasil, autor de A Cura da AIDS. E Ana Lúcia Ricon, que não é portadora do vírus e que exatamente por isso se voluntariou para um teste da Fiocruz de uma vacina contra o HIV. A experiência rendeu o livro Resultado Positivo, onde relata como foi enfrentar a força do preconceito. Ana Lúcia não pertence a qualquer um dos chamados grupos de risco, mas teve muitos amigos vitimados pela AIDS. O problema foi, ponto 1, as pessoas não entenderam o motivo daquela exposição. Pessoas que eu digo, as pessoas que, da minha convivência, que me faziam realmente ponto, que eram... Namorado? Não, namorado foi ótimo, a gente esteve junto até na segunda-feira agora, ele foi no lançamento do meu livro, foi maravilhoso. Mas foram as pessoas, amigos mesmo, pessoas que eu considerava amigos, que eram importantes. Porque eu acho que o namorado, ele é importante para mim porque ele é meu amigo, meu ex-namorado, porque ele é fundamentalmente meu amigo. Agora, as pessoas, os amigos para mim são sempre muito mais importantes. Tem uma conotação mais pesada. Então, de repente, as pessoas que eu acreditava que eram meus amigos me condenaram pelo gesto em si de aparecer. Então, é uma coisa que eu não entendi. Não era o vírus. Não era o vírus. Era se tornar público, entendeu? Que eu estava tendo algum tipo de vantagem, ou quanto é que eu estava ganhando. Eu não sei até que ponto eles entenderam o que era ser um voluntário. Eram pessoas que teriam, entre aspas, forçosamente, a obrigação de entender o tom da palavra voluntário. Quando se fala em